Olá, queridos, vamos lá, Pastor Fausto aqui, esse é o canal Amigo de Deus. Deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu comentário e vamos aprender mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje um vídeo muito interessante, presta bastante atenção, eu sei que vai falar muito ao seu coração. Lá, o texto de hoje é Marcos capítulo 10, versículo 35, que diz: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? E eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: Podemos, Jesus. Porém disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, é para aqueles a quem está reservado. Vamos lá, olha que interessante. Talvez aí a descrição que está nesse vídeo chamou a atenção de alguém pelo título ali, né? Por que 2 mais 2 são 4? Porque a matemática é uma ciência exata e a teologia, a nossa vivência com Deus, não é. Olha o entendimento e o ponto de vista de João e Tiago. Estamos acompanhando Jesus, nos tornando discípulos de Jesus, desenvolvendo o caráter de Jesus. Veja que até mesmo no momento em que Pedro ele nega Jesus, as pessoas dizem: você tem que andar com Jesus porque você se veste como Jesus, você tem que ser daqueles que andam com Jesus porque você fala como Jesus. Então a natureza, os costumes, o caráter, tudo de Jesus estava sendo desenvolvido nos seus discípulos. Então o raciocínio de Tiago e João é: a gente está caminhando com Jesus, a gente vai chegar onde ele chegar. Então o entendimento deles era vamos se assentar o mais perto possível dele lá no reino, uma à direita e uma à esquerda. Agora olha a resposta de Jesus a essa linha de raciocínio e esse pedido. Jesus diz: vocês podem se batizar com o meu batismo? E eles disseram: sim, nós podemos. Batismo nas águas, né? A morte para o homem natural, permitindo que a vida de Deus dê continuidade à nossa vida aqui na terra. Morte da velha criatura, vem a nova criatura. E eles disseram: sim, nós podemos, nós podemos. Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu bebo, fazer a obra, né, que eu faço, fazer as mesmas coisas. E eles disseram sim, né? Até porque o entendimento deles era: Jesus cura, a gente cura, Jesus expulsa demônios, nós também, Jesus prega o evangelho, nós também pregamos. E havia inclusive uma expectativa no coração deles, a gente vê principalmente de Pedro, de que quando Jesus fosse crucificado, eles também seriam crucificados, eles também aceitariam aquilo. Mas olha só, Jesus disse que seria possível se batizar no mesmo batismo, beber o mesmo cálice. Mas ainda assim, isso não seria segurança ou certeza de chegar no mesmo local onde Jesus chegou e se assentar ali um à direita e um à esquerda. Porque a nossa vida com Deus ela não é uma ciência exata. Nós não podemos medir isso por uma perspectiva natural, por um método, por um princípio que a gente aplica, ou apenas por um estilo de vida. Porque existem fatores, vamos dizer assim, subjetivos que contam na caminhada do nosso propósito. Existe o seu coração, existe caráter, existem pensamentos, existe o ambiente que nós somos criados. E tudo isso interfere no local aonde nós vamos chegar através do chamado que Deus colocou em nossas vidas. A ciência nos ensina que para você replicar uma mesma experiência e ter exatamente o mesmo resultado,
você teria que ter o mesmo ambiente de temperatura e pressão. Por isso que, vamos pegar um exemplo simples aí, a água ferve em temperaturas diferentes, dependendo do lugar que você está. Vamos dizer, daqui ou lá no Alasca, a água vai ferver em temperaturas diferentes, por quê? O ambiente de temperatura e pressão é diferente. E a nossa vida com Deus é assim também. Tiago e João mediram a sua vida como se, se eu fizer exatamente isso que Jesus está fazendo, eu vou conseguir chegar exatamente no mesmo lugar que ele está chegando. E isso é algo que atrapalha muito o nosso chamado. Muitas pessoas medem o seu chamado através do chamado dos outros e pensam que se fizerem as mesmas coisas que os outros estão fazendo, vão chegar nos mesmos lugares que os outros estão chegando. E isso não é verdade. Isso vai te frustrar, isso vai te machucar e isso vai gerar esterilidade no seu coração. Porque você acaba entendendo, se eu pregar da forma que aquela pessoa prega, eu vou chegar naquele lugar. Se eu jejuar como aquela pessoa jejua, eu vou chegar naquele lugar. Se eu tiver uma vida, um estilo de vida parecido, acordar nos mesmos horários, se eu fizer academia, se eu tiver o meu devocional no mesmo horário daquela pessoa, eu vou chegar no mesmo lugar que aquela pessoa chegou. E a gente acaba por trazer para a nossa identidade coisas que não pertencem a nós. Você tem um chamado, tem uma unção específica, você tem um temperamento específico. Você foi criado, formado e desenvolvido em um ambiente que desenvolveu em você situações objetivas, claras, palpáveis, que podem ser medidas, mas muitas subjetivas, que aí só Deus conhece o seu coração. Você pode pegar duas pessoas que têm a mesma rotina, os mesmos hábitos, e elas vão chegar em locais diferentes, porque a intenção que está no coração das duas ela é diferente, o caráter é diferente, os princípios que estão escondidinhos ali, a intenção que está no coração de cada uma delas é diferente. Então, qual é o meu conselho, a minha direção para você? Viva o seu propósito. Viva o seu propósito. O apóstolo Paulo nunca disse, me imite para que você possa chegar exatamente aonde eu cheguei. O apóstolo Paulo diz, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Nós precisamos ser tão bons quanto Deus nos chamou para ser. É nós como igreja que costumamos usar alguns adjetivos como maior e melhor. Isso é muito ruim, não faça. Aquele pregador é melhor do que o outro. Você está medindo pela régua errada, eles são totalmente diferentes. A formação, o propósito, a unção, o caráter, a intenção deles é completamente diferente. Como é que você coloca os dois na mesma balança? Quando você diz, essa igreja é melhor do que a outra, são igrejas completamente diferentes, as pessoas são completamente diferentes, maior e melhor não são adjetivos que conseguiriam qualificar alguém que está vivendo o seu chamado, porque o chamado é uma questão de foro íntimo. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Por isso é importante você saber quem você é em Cristo Jesus e ser tão bom quanto Deus te chamou para ser. Você pode batizar o mesmo batismo de alguém, pode beber o mesmo cálice e no final vocês vão chegar em locais totalmente diferentes. Sei que há uma cultura hoje, há um ensino hoje, Existem muitos cursos, principalmente seculares, que são vendidos hoje no sentido de eu sou um grande empresário, todos devem ser um grande empresário. Isso não vai funcionar. Se você adquirir esses meus 10 hábitos, isso vai te fazer uma pessoa próspera em determinada área. Não necessariamente. Viva o seu chamado. Muitas pessoas têm se frustrado por não alcançar os resultados que gostariam de alcançar, porque estão enfrentando uma crise de esterilidade. Porque você acabou adquirindo características e hábitos de pessoas diferentes e você acabou perdendo a sua essência. Vou pegar o exemplo da mula. A mula é o cruzamento da égua com o jumento. E por ser um cruzamento, onde você tira ali a resistência e a força do jumento,
Com a postura e a inteligência da égua, você cria a mula. Pega o melhor que as duas raças têm e coloca em um outro animal. A mula é um animal estéril. Vou pegar um exemplo, o milho que você compra no supermercado. Ele é o milho, existe ali um cruzamento genético com as melhores características, né? O milho mais amarelinho, mais saboroso, que nasce mais rápido, mais resistente às pragas. Então eu pego ali uma série de milhos, é feito um cruzamento genético e sai aquele milho que você tem na bandejinha do supermercado. Aquele milho lá, se você plantar, não nasce nada, porque ele é estéril. E assim somos nós. Quando olhamos ao nosso redor, às vezes a gente quer fazer ali, né, o cruzamento, quer reter as melhores e as maiores características daqueles que estão ao nosso redor, a gente vai retendo, e aí você fala como uma pessoa, se veste como outra, se comporta como aquela, muda a sua aparência, e você se torna uma pessoa estéril. Ser alguém original é uma das maiores bênçãos que você pode ter. Tiago e João tinham um temperamento meio explosivo. Eles são aqueles que, quando uma família não quis receber Jesus, eles disseram: Jesus, quer que a gente ore e caia fogo do céu e esse fogo mate todo mundo, vovó, pai, mãe, criança, cachorro, todo mundo vai ser consumido. E Jesus olha para eles e diz: calma, gente, não é assim que funciona. E aí Jesus dá para eles um rótulo, diz: olha, vocês são os filhos do trovão. Então Jesus ainda rotula eles, né? Vocês são intensos demais. Jesus preserva a identidade que estava no coração deles. Jesus aproveita a teimosia de Pedro. Jesus aproveita ali a mente questionadora do apóstolo Paulo, a mente estudiosa, e ele canaliza aquilo para que eles pudessem viver o chamado dentro das características que estavam no coração dele. Então é isso, queridos. 2 mais 2 são 4, porque matemática é uma ciência exata. A teologia, a minha e a sua vida com Deus, não são. Viva o seu chamado, desfrute o seu chamado, desfrute a sua caminhada com Deus. Não fica medindo a sua vida pela régua de outras pessoas. Vocês são pessoas completamente diferentes. O que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Honre a unção que Deus te deu, honre o caráter que Deus te deu, honre os hábitos que Deus te deu. Não fique olhando apenas para aquilo que você acha que são defeitos, porque junto com muitos defeitos que tem no seu coração, você tem muitas qualidades também. Deus te fez por completo. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Esse é o canal Amigo de Deus. Terça e quinta sempre tem um vídeo novo aqui, tem bastante conteúdo aí no canal, aproveita. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.